Entre 60 e 64, 4 anos, o que de concreto se fez para encaminhar o campus no Guamá? Olha, Quer dizer, quais foram os primeiros passos para os isso? primeiros passos foi a criação de uma comissão chamada Coplanco, Comissão de Implantamento do Campus Universitário Pioneiro. Essa Coplanco foi presidida por mim. Mas eu vou antecipar um pouquinho isso e contar uma história. Uhum. O doutor Silveira teve, em um determinado momento, a visita de professores do exterior, americanos, que estavam propondo uma proposta de projeto para o campus universitário. Foram, na realidade, 2 universidades que se ofereceram a fazer esse projeto. Estiveram aqui, o doutor Silveira me colocou à disposição deles, eu levei-os à área destinada ao campus, discutimos bastante e eles ficaram de formular essa proposta. Tempos depois chegaram as 2 propostas. O doutor Silveira, então, resolveu ele próprio analisar as propostas e demorou mais ou menos um mês e pouco, debruçado sobre as propostas. Não me perguntou absolutamente nada a respeito, resolveu ele próprio... Eram universidades ou eram empresas? Não, universidades. Tá. Universidades, que foram trazidas através do Departamento de Estado. Eles procuraram o Departamento de Estado americano, que entrou em contato com a universidade e programou a vinda deles. Era uma coisa toda oficial, seria entre universidades. E então o doutor Silveira, depois de analisar, mandou me chamar. Mandou me chamar e me disse, olha, senhor, eu analisei profundamente essas 2 propostas, mas eu acho que não é isso que nós desejamos, o que eles estão propondo. Eu acho que essas coisas que eles estão querendo fazer aqui não coadunam bem com o nosso sistema de ensino, não coadunam bem com o nosso modo de ser. Então eu acho que não é por aí que seria o caminho. E eu já tomei uma decisão. Tu vais fazer o projeto da universidade. Uhum. Foi assim. Mas nessas alturas já tinha o terreno. Como foi? Já tinha o terreno. Como foi esse passo? Bem, só para completar. Então, uma vez que ele me convidou oficialmente a fazer o plano, aí eu fui partir, então, para criar um grupo de trabalho que pudesse realmente realizar o projeto. Foi quando ele criou, então, o Coplanco. E a partir do Coplanco, então, foi que tudo começou. Agora, você perguntava... O terreno. Sim, o terreno. O terreno é uma outra história. Logo que o doutor Silveira iniciou seu mandato, ele estava preocupado com a questão do projeto do campus, então me chamou e disse, olha, eu gostaria de fazer o projeto do campus da universidade, mas temos que ver primeiro o terreno, que nós não temos terreno. Então, eu sugeri que se fizesse um edital publicado na imprensa, solicitando que aqueles que se interessassem, que tivessem uma área com as seguintes características, aí deu todas as características da área, apresentassem proposta para que a universidade estudasse a possibilidade de adquirir essas áreas para a construção do campus. Vieram umas 4 ou 5 propostas, mas nenhuma delas satisfez realmente. Por quê? Umas eram depois de Ananindeua, outras eram no interior, não tinham nenhuma vinculação com o Rio ou com a Bahia. Eu achava que era fundamental que a área que a gente fosse implantar o campus tivesse uma orla ligada ao rio, até porque no futuro teria departamentos de hidráulica, laboratórios de hidráulica, de outras matérias que iriam precisar do rio, então, que era fundamental. Então, acabou-se não aceitando nenhuma proposta. Foi quando surgiu, então, através de conversa do Dr. Silveira com o pessoal do Agronômico do Norte, a possibilidade, naquele tempo ainda era Instituto Agronômico do Norte, que cedesse uma área, porque era uma área realmente imensa que eles tinham, cedesse uma área na beira do rio para doar à universidade. E isso demorou um pouco, essas negociações, e acabaram sendo concretizadas e surgiu, então, já assinado pelo presidente Castelo Branco, um decreto em que o Ministério da Agricultura cedia para o Ministério da Educação a área X. Isso já depois de 64, então? Depois de 64. É. Ainda em 64, o senhor acha? Foi logo depois. Tá. Porque já era o Castelo Branco. Tá. E foi feita a doação, então, dessa área. Então, nós tínhamos uma área contígua
que tinha sido oferecida, mas que era muito pequena, e que a partir do momento que foi assegurado a posse dessa área grande, nós então partimos então para a desapropriação dessa área menor, que tinha uns 8 proprietários. Então, essa área... Não, só para registro, professor. Então, essa área grande foi o Castelo Branco que deu. Doado do ministério para outro ministério. Tá. E essa outra área... Mas nós já tínhamos uma área pequena, não? Não tínhamos ainda. Nós estávamos interessados nessa área, mas só essa área não resolvia o nosso problema. Mas o que nós fizemos? Chamamos todos os proprietários e já asseguramos a negociação. E a partir daí, então, aceleramos a aquisição por doação da área maior do Instituto Agronômico do Norte. E com isso, então, nós fizemos a desapropriação desses 8 terrenos. Essa área desapropriada é exatamente a área do centro básico, dos núcleos básicos. Onde está. Então, tinha o Igarapé Tucunduva, daqui, do Igarapé para cá, era a área dos centros básicos, e do Igarapé para lá, dos profissionais. Esse básico foi desapropriado de terceiros e o restante foi da doação do Ministério da Agricultura para o Ministério da Educação. Lamentavelmente, essa área maior, que era dos profissionais, hoje está reduzida à metade, porque houve realmente, não vou discutir os motivos, mas houve realmente uma situação muito desagradável de invasões. E nós perdemos metade dessa área. Professor, e então os governos que se instalaram pós-64, os governos militares, eles deram muito apoio à criação do campus. Mas muito apoio. Muito apoio. Eu vou lhe contar uma história. Me fale sobre esse apoio. Eu vou lhe mostrar o apoio, como foi, como houve muitos apoios. Quando nós iniciamos a obra de aterro do terreno, porque o terreno, essa parte que foi desapropriada, era totalmente alagada, completamente alagada. Por quê? Porque ali tinha uma olaria, e a olaria utilizava o barro, a argila do próprio terreno para fazer os tijolos. Então o terreno tinha sido todo cavado, depois as chuvas vieram, como a argila é um material incompressível e que não permite a infiltração da água, se criaram verdadeiras lagoas. Então o terreno era um pântano só. No outro lado profissional também a situação era a mesma. Nós tínhamos poucas áreas elevadas, muito poucas, a maioria também era água, era pântano. E nós precisávamos aterrar o terreno para poder construir, fazer as construções. Começamos esse aterro através de caçambas. Foi feita uma licitação e a empresa que ganhou trazia esse aterro em caçambas de Marituba e de Ananindeua, de grandes jazidas que tinham para lá, e eram despejadas no terreno. Só que esse processo iria durar cerca de 2 anos para ficar completamente aterrada a área e dar condições de construir. E nós não podíamos esperar 2 anos. Então, houve uma pessoa que sugeriu que a gente estudasse a possibilidade de fazer um aterro hidráulico do Rio Guamá. Então, eu promovi então que se fizesse imediatamente o levantamento planimétrico, altiplanimétrico do terreno e batimétrico do rio, para verificar no rio, primeiro, a profundidade, onde teria canais, a locação dos canais e, acima de tudo, o tipo de material que existia no fundo do rio. Porque se fosse, digamos, argila, não ia resolver nada, porque a argila não é um material indicado para se fazer aterro. Para nossa felicidade, o leito do rio Guamá é todo de areia. Então, teria condições de se fazer o aterro hidráulico. Ponto seguinte, fomos ao DNOS, que existia ainda aqui o DNOS instalado. E o DNOS nos informou que poderia haver condições de se deslocar uma balsa de onde estivesse para fazer esse aterro, mas era necessário que houvesse uma autorização do Ministério dos Transportes. Era ministro dos Transportes o Andreasa, Mário Andreasa. E o chefe de gabinete do Mário Andreasa era o senhor Carlos Ortigas, que foi meu contemporâneo de escola, de faculdade, no tempo que eu fiz engenharia, e que tinha se deslocado para o sul e depois foi para Brasília e estava na condição excepcional de chefe de gabinete do ministro Andreasa. Então, eu telefonei para o Urquizas
E ele marcou uma audiência para mim, 2 dias depois. O reitor autorizou meu deslocamento para Brasília. Eu fui a Brasília, fui recebido imediatamente pelo ministro Andreasa. Ele foi de uma simpatia extrema, me recebeu com uma cordialidade que até eu fiquei espantado. E eu expus a nossa necessidade e ele disse, um momento, eu tenho a impressão que nós temos uma draga disponível, a draga Mato Grosso, que está no Paraná. Mas eu vou já lhe dizer se está ou não. Aí, Portinho, providencia isso. Daqui a uns 10, 15 minutos ele vem e me diz, olha, está tudo certo. A draga já acabou o trabalho dela e eu já autorizei o deslocamento dela para Belém. Agora o senhor tem que, chegando em Belém, me mandar um ofício pedindo tudo isso aí para a gente poder registrar e tomar as providências realmente legais. E assim foi feito. Cheguei em Belém, comuniquei ao reitor, foi feito o expediente, o reitor assinou, mandou a Brasília e uns 15 dias depois estava portando em frente ao terreno, no Rio Guamá, a draga Mato Grosso. Levou uma semana mais ou menos preparando todos os petrechos para poder fazer a dragagem, que era o quê? A colocação dos tubos de dragagem em cima de flutuantes e fazer uma contenção em volta da área que seria aterrada para que não houvesse o escoamento desse material e ficasse perdido o material. Como nós tínhamos iniciado o nosso processo de aterro com caçambas e começamos justamente fazendo pela periferia, essa periferia já estava toda fechada. Então, imediatamente se começou a dragagem. Foram 2 semanas de trabalho. Uhum. Depois de 2 semanas de trabalho, concluída essa primeira etapa, que era dos centros básicos, os caminhões passavam Esse aterro livremente. foi basicamente para o básico hoje. Do básico, esse primeiro para o básico, esse primeiro. E os caminhões começavam a passar livremente, transitar livremente sobre o aterro, porque o aterro hidráulico ele é autocompactado. Uhum. Ganhamos 1 ano de vantagem no nosso cronograma, o que nos permitiu acelerar as obras. Uhum. Mais tarde, já um mês e pouco depois, a draga completou o profissional, que era muito mais amplo. E com isso nós ficamos com a nossa área toda recuperada, aquilo que era antes um pântano, um alagado, passou a ser um espaço de primeira linha, porque nós estávamos com um terreno completamente tratado. Professor Alci, o campus ele é inaugurado em setembro, agosto, se eu não me engano, agosto ou setembro de 68. É 13 de agosto de 68, uma sexta-feira, que todo mundo diz que é dia aziago. E, no entanto, foi um dia de grande felicidade para nós. Com a presença, inclusive, do então presidente da República, Isso, Costa e Silva. Exatamente. 68. Com todo o seu ministério presente. Com todo o ministério presente. Com todo o ministério presente, 68. Ele recebe, inclusive, o honoris causa O honoris causa do Dr. Silveira. Quando o campus é inaugurado, em 68, o que basicamente nós tínhamos construído? Nós tínhamos construído 8 pavilhões de salas de aulas teóricas, o pórtico de entrada. Onde seriam esses 8 pavilhões? Aqui do básico? Esse do básico. 8 pavilhões. 8 pavilhões. Uhum. O pórtico de entrada, toda a parte de urbanização e paisagismo, ou seja, as vias de acesso para carros, para pedestres, calçadas, urbanização, paisagismo, o plantio de árvores, os 8 pavilhões, tínhamos o setor de transporte, tínhamos a caixa d'água, tínhamos... O setor administrativo aqui, que era o antigo... Tinha o DERCA, Departamento de Registro e Controle Acadêmico, tinha o laboratório de... Não, de Química ainda não foi, já foi no tempo da Luísa Chaves, mas tinha o setor de computação, processamento de dados e oficinas. Que oficinas, professor? De apoio. Sim. Porque tem que ter oficina de eletricidade, de hidráulica, de construção civil, para manutenção de todo o campus, né? Então, todo o setor de manutenção também estava construído. Então, basicamente, de sala de aula, seria esses pavilhões aqui? Esses pavilhões, mas não todos, eram só 8. Só 8? Só 8 pavilhões. Tá. Já o restante já foi feito na administração de Aloysio Chaves. E quem foi a equipe? Ainda tinha os laboratórios de física e de química, que também foram construídos nessa época. Quem foi a equipe que trabalhou junto com o senhor na construção, no planejamento disso? Não? Nós montamos o Coplanco e nós trabalhávamos, eu,
o Jorge Derenge, o Milton Monte, o Rui Vieira, e muitos estudantes também, porque eu, como professor de arquitetura, eu peguei os meus melhores alunos, selecionei e levei como estagiários. O Bibas era um então, deles? Pois é, então esses ainda eram alunos, não estavam formados. Mas o Bibas, o Coceiro, o Rubim, esse pessoal todo... O Freire já como aluno? O Freire. Esses aí, como alunos, depois se formaram e ficaram continuando a trabalhar no grupo. Aquela casa que hoje é ainda a prefeitura, quando se comprou e desapropriou os terrenos, ela é desse tempo? Exatamente, porque ali, eu lhe falei que ali funcionava uma olaria. E a sede da empresa era naquela casa, mas era uma casa modesta, que nós fomos ampliando, melhorando para poder instalar. Eu fiz embaixo, por exemplo, eu fiz um grande salão só de exposição. Então, todos os projetos, maquetes, tudo que a gente ia desenvolvendo, era colocado naquela sala de exposições para que as pessoas que visitassem o campus tivessem noção do que estava se fazendo. E aquilo ficou tão importante que foi considerado como ponto turístico e todos os turistas que chegavam em grupos para visitar Belém e que visitavam os pontos principais de turismo, estava incluído a visita ao campus da universidade para conhecer o projeto do campus. Todos os dias, mas todos os dias eu fazia uma palestra para alguém. Tinha dias que fazia 2, 3 palestras. Tinha vezes que chegava de manhã, um ônibus cheio, de tarde já vinha outro. Constantemente estava se recebendo gente. Até a inauguração do campus não tinha nenhuma aula, nenhuma atividade acadêmica ainda aqui, só depois. Só depois da inauguração. Só depois da inauguração. Só para 68, isso, 69. Isso. Porque o campus já foi concebido dentro de um esquema físico, dentro de uma proposta física que era adequada à reforma universitária. Porque nós tivemos em 1970 a CIRU, Comissão de Implantação da Reforma Universitária, que traçou os destinos. Não, 68. 68. Traçou os destinos institucionais da universidade. Mudou completamente a universidade em termos de estrutura. Então, foi uma estrutura que mudou totalmente o modo de ser da universidade. Então, nós procuramos fazer o seguinte, ter espaços mais utilizados e concentrando ali as atividades. Então, um setor de aulas teóricas significava o seguinte, que nenhuma unidade de ensino tinha suas aulas específicas próprias. Aquilo era de todos. E havia, através justamente do DERCA, a administração de tempos e espaços para que aquelas salas tivessem realmente um rendimento o máximo possível. Então, havia uma rotatividade permanente e com isso se melhorou muito a qualidade do ensino e, acima de tudo, também o barateamento dos custos de ensino. Até 68, então, a universidade contou com recursos vindos do MEC para sua construção, para a implantação do campus. Sim, não só a partir daí e depois também. Não, o que eu estou querendo checar, professor, é se teve algum outro recurso, ou basicamente era só do governo federal? Não, era tudo do governo federal. Porque o que ocorreu foi o seguinte, em 1964, o governo resolveu, através do Ministério da Educação e Cultura ainda, resolveu criar universidades no Brasil. Porque houve realmente uma verificação que se não houvesse uma modificação da estrutura de ensino no país e não se fosse tentar criar novas instituições voltadas a um ensino direcionado, que o país não iria progredir. A gente tinha o exemplo de vários países, pelo menos na Ásia, né, que estavam num ritmo de progresso bastante acentuado e que foi todo ele deflagrado em cima justamente de uma estrutura de ensino bem dirigida. E como fazer isso? Então o Ministério chegou à conclusão que era fundamental que se criasse universidades. Nós tínhamos o quê? 3 universidades no Brasil, que era a USP, que era a do Rio de Janeiro, que era de Recife. Depois em São Paulo veio a Unicamp e não tinha mais nada. Então foi feita uma política de expansão do ensino superior.
Com isso, teve que arranjar recursos. O governo e o Ministério não dispunham desses recursos. Então foi criada uma comissão chamada Comissão Pro-MecBid, porque o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, ofereceu recursos a um preço bastante baixo para que o governo pudesse implantar essas universidades. Fez empréstimos, então. Ao governo? Governo a governo, governo com banco. Governo com banco. E o MEC iria pegar esse recurso e distribuir pelas universidades que estavam criando para que elas pudessem desenvolver, mas aí a custo zero, não seria empréstimo, seria a fundo perdido. Essa comissão que foi criada foi no tempo do ministro Jarbas Passarinho. Eu tive a honra e a felicidade de ser um dos membros dessa comissão. Ele, quando baixou a portaria, ele até me surpreendeu, me colocou o meu nome como membro. Então, eu fui para Brasília e passei cerca de uns 15, 20 dias trabalhando diretamente nessa comissão. E com menos de 2 semanas, nós estávamos já com todo o esboço do convênio feito, foi levado ao ministro, o ministro aprovou, e uma semana depois foi assinado pelo Ministério e pelo BID, esse convênio. Graças a esse convênio, aí você veja, a minha participação em todo esse processo, realmente, foi relevante. Por quê? Porque eu comecei a pensar em universidade ainda como estudante. Depois, fui ao MecBid conseguir recursos para que se fizesse as universidades. E depois eu estava dentro da universidade para poder fazer isso. Quando foi que foi assinado esse convênio? Esse convênio foi assinado, se não me falha a memória, em 1970. 68, acho que foi em 70, foi por aí, assim. Mas as verbas anteriores, então... Não, as verbas anteriores eram do próprio Ministério. Tá. Tanto que os recursos eram parcos, né? Então, o que aconteceu? Com todo esse esquema montado, começaram a haver seminários em todo o país, cada vez numa capital, reunindo todos os planejadores das universidades que tinham sido fundadas, a nossa, do Ceará, a de Pernambuco, todas, eram 15 ou 20 universidades. E essas universidades, então, traziam seus projetos e foi feito um outro contrato, um outro convênio entre o Ministério da Educação e a Universidade de Houston, nos Estados Unidos, através do MecBid, para que eles fizessem a coordenação e a consultoria para a elaboração dos projetos. Então, durante cerca de 1 ano, era feito seminário, como eu estava falando, cada um numa cidade, e se apresentavam os projetos e os americanos... Aí tomou um novo nome, não foi, professor, esse novo convênio, não? Do MecBid? Dos anos 70 já era Premesu, não? Não, o Premesu já era um programa que era oriundo do MecBid, entendeu? Já era pegar o recurso do MecBid e criou-se um órgão para poder fazer justamente o gerenciamento desses recursos, que era o Premesu. Então, a partir daí, eu me envolvi muito, não só no planejamento da Universidade Federal do Pará, mas de todas as outras universidades. Isso já nos anos 70? Já nos anos 70. Eu comecei a percorrer todas as universidades brasileiras, fazendo palestras, primeiro sobre a reforma universitária, e segundo, sobre a repercussão da reforma universitária no planejamento físico de cada universidade. E sobre a nossa reforma universitária aqui? O senhor participou dela? Eu fui o representante do Centro Tecnológico na reforma universitária. Eu fui membro do CIRU, desde a sua fundação até o final. O CIRU foi uma comissão estabelecida, então, a nível do nosso Conselho Universitário? Não necessariamente. Não necessariamente. Tinha representantes de membros da universidade, mas tinha um outro formato. Ela foi criada pelo doutor Aloysio Chaves. E durante a gestão dele toda, e depois na gestão já nossa, do Clóvis de Malcher, eu vice-reitor dele, nós demos continuidade até o final da nossa gestão. Em 73, quando nós estávamos terminando o nosso mandato, estávamos começando o nosso mandato, ele estava quase que terminando já a CIRU. E como o senhor caracteriza essa reforma aqui na Federal? Olha, essa reforma, ela poderia ter sido excelente, porque o teor, digamos, teórico dela, me parece que realmente era muito bom.
E não era nenhuma novidade, era decalcado em grande parte no sistema de ensino americano. Porque nós tivemos uma grande influência no nosso ensino superior no modelo europeu, principalmente francês. Mas depois, com essa reforma universitária, nós passamos a adotar mais um modelo americano. Agora, por que não deu completamente certo a reforma universitária? Porque nós colocamos o departamento, dentro da reforma, como o órgão primordial da universidade. Quer dizer, antes eram as faculdades que defendiam toda a política universitária, né? A partir da reforma universitária, o órgão que dava no seu bojo toda a orientação e centralizava toda a política de ensino eram os departamentos. Termina com seriado. Termina com seriado, e você vai ter, o estudante vai ter que... de crédito, não é isso? Vai ter que fazer os créditos. Então, isso tudo estaria perfeito se nós tivéssemos na estrutura de então nas universidades um corpo docente capaz de atender esse programa. Mas o que acontecia? Vou dar só um exemplo. Um estudante de engenharia precisava fazer a disciplina mecânica dos solos. Então, ele ia procurar a disciplina para se inscrever, mecânica dos solos. Mas tinha 10, 20, 30 que também queriam a mesma disciplina. Então, havia disciplinas que tinha realmente, pela sua natureza, que tinha realmente uma atração muito maior de estudantes do que outras que ficavam, às vezes, com uma oferta de 2, 3 vagas e não acabavam nem se fazendo aquela disciplina naquele semestre. Isso foi uma descompensação que ocorreu em função da falta de recursos humanos para atender esse sistema. Aí o que aconteceu com isso? O estudante que poderia fazer o curso em 4 anos, que fosse até muito inteligente, em 3, porque ele podia se inscrever em várias, fazer créditos em várias disciplinas, ele passou a fazer em 5, 6, 7 anos. E com isso, a população discente foi crescendo de uma maneira assustadora e chegou num momento que a universidade não aguentava mais financeiramente tantos alunos que estavam ali estagnados, esperando uma vaga para poder fazer aquele crédito que era indispensável para a sua formação. Esse que foi realmente o grande erro. Foi uma falta, quer dizer, nós fizemos uma estrutura perfeita de primeiro mundo, mas nós não dispunhamos de recursos humanos de primeiro mundo. Essa foi realmente a grande dificuldade. Mas, no mais, eu acho que muita coisa foi positiva. E acredito que depois a mesclagem que foi feita entre o sistema original, né, tradicional, e o sistema da reforma universitária, nos deu realmente uma estrutura razoavelmente bem feita, né? Professor Alci, qual é o balanço que o senhor faz da gestão do Dr. Silveira? Olha, o doutor Silveira, na minha opinião, tinha que ter uma estátua muito grande aqui nesse campus, que ainda não tem. Porque, primeiro que ele passou a vida inteira sonhando com o campus da universidade. Aqui, há pessoas que se queixam do gênio dele, que se queixam de certas coisas. Tem muitas críticas a ele dele ser centralizador, exato, da briga que ele teve com a filosofia. Mas veja bem o seguinte, a química, naquela época, talvez que era necessário realmente um homem assim de pulso firme como ele foi, para poder realizar o que ele realizou. E, sem dúvida alguma, só o que ele deixou de herança, que é esse campus universitário, já dá a ele realmente uma estrutura, né, de estadista. Eu fui, particularmente, uma pessoa em quem ele depositou uma confiança muito grande. Já lhes falei da proposta de universidades estrangeiras para fazer o campus, e ele disse, não, você é que vai fazer. E sempre me deu muito apoio em tudo aquilo que eu fiz. Então, eu tenho por ele uma profunda admiração e profundo respeito e guardo a memória dele com um carinho muito grande. No fim da gestão dele, internamente na universidade, as faculdades já estavam achando muito longo o mandato dele, né? Este é o grande problema das administrações que se prolongam muito, né? Que chega um momento em que começa a acontecer isso. Eu acho que o sábio é ter mandatos que permitam que o indivíduo realize alguma coisa, mas que não seja tão alongado. Por quê? Se o administrador é bom, há um benefício, porque ele continua a fazer uma boa administração, mas se ele não for bom,
Aí você vai ficar 9 anos aturando uma pessoa que não tem nenhuma condição de dirigir um órgão e que está lá se perpetuando. Quer dizer, nada que for muito extenso, eu digo sempre o seguinte, a natureza ensina que o equilíbrio está na lei da balança. Você tem um eixo e tem 2 pratos que tem que ficar equilibrados. Então, esse equilíbrio é fundamental na vida da gente. Tudo aquilo que seja a mais ou a menos daquilo que está no centro é perigoso. É perigoso. Então, é fundamental que o indivíduo, antes de mais nada, seja ele um simples pedreiro, seja ele um motorista de táxi, ou seja ele um reitor de universidade ou um governador, que tenha, acima de tudo, nas suas atitudes, equilíbrio. Porque o equilíbrio é fundamental. Digamos, no último ano de mandato do doutor Alci, do doutor Silveira, nós temos as ocupações das universidades em 68. Isso. O senhor viveu esse processo? Vivi. O que o senhor lembra disso? Só 2 faculdades não foram ocupadas. Não, lembro. E tem mais uma coisa terrível. Eu acho que a de farmácia e a de odontologia. Tem mais uma coisa terrível. O que o senhor lembra desse momento das ocupações das universidades em 68, que foi um fenômeno no Brasil inteiro? Brasil inteiro. Ah. E logo depois, nós vamos ter a substituição do doutor Alci, do doutor Silveira, pelo doutor Aloísio. Não. No ano seguinte. Sim. Bem, aquele momento, como você falou muito bem, foi um momento nacional. Foi uma coisa que ocorreu em todo o país. Mas eu acho que até tão grave quanto a invasão e ocupação das escolas, das faculdades, foi uma coisa que aconteceu que eu acho que foi muito terrível para as universidades brasileiras. A questão dos excedentes. No bojo desse movimento estudantil, veio então a questão dos excedentes. O que eram os excedentes? O indivíduo ia fazer o vestibular, ele ficava em 108º lugar. Nós só tínhamos 100 vagas. Então, ele não entrava na universidade. Mas ele tinha conseguido a nota mínima que lhe permitia ingressar na universidade. Então, aquele grupo de estudantes eram os excedentes, que não entravam porque não tinham vaga. Mas tinham qualificação porque tinham conseguido a nota mínima para poder ingressar à universidade. E isso, dentro dessa pressão que houve das invasões, fez com que nós tivéssemos no Brasil inteiro, e aqui no Pará então foi terrível, que construir salas e salas e salas de aula para poder dar ingresso, porque foram para a justiça, conseguiram um mandato de segurança e todos eles ingressaram. Então, aquelas salas de aula do pavilhões básicos aqui não é o resultado disso. Não é o resultado. Aí a ampliação foi para onde? Não, isso foi antes, porque essa questão aí foi muito antes da instalação do campo. Foi quando ainda as faculdades e escolas estavam funcionando na cidade. Então se começou a fazer nos quintais dos prédios das faculdades, pavilhões, tinha que tocar aquela obra rápido. Então eram barracões para poder atender essa demanda. E isso criou para a universidade problemas seríssimos. Primeiro, espaço físico se contornou criando barracões de qualquer maneira que pudesse colocar o pessoal lá dentro. Mas e os professores? Onde arranjar recursos humanos? Se eu tinha uma turma de 50, agora vou ter 3 turmas de 50 ou 4 turmas de 50, onde arranjar professores para tanto? E aí, então, ocorreu um fenômeno que é realmente terrível para uma universidade. Se começou a abrir as portas da universidade para pessoas incompetentes assumirem as classes que estavam oriundas desse movimento dos excedentes. Isso foi muito ruim para a universidade, não só a nossa, como para todas as universidades brasileiras. O senhor acha, então, que uma das coisas que foi resultado desse movimento de 68, de ocupação que veio, que reivindicava mais vagas, foi que entrou para ser professor da universidade pessoas que não tinham as condições acadêmicas? Entre outras coisas, porque também o custo aluno, se nós temos um custo aluno, suponhamos, de R$1.000, e as minhas turmas são de 50, eu vou ter R$50.000 para resolver esse problema.
Mas se essas turmas de 50 agora são 200, eu tenho que ter 200 mil reais para resolver esse problema. Então, isso deu um desequilíbrio em toda a estrutura universitária. E como o futuro reitor, no caso, o Aloysio, enfrentou isso? Justamente conseguindo do governo que alocasse recursos para essa situação, de modo que pudesse contemporizar, e também recursos para a construção. Foi uma época muito difícil. Qual foi o seu trabalho, que o senhor, como você redimensionou o seu trabalho na gestão Aloysio Chaves? O doutor Aloysio Chaves, quando assumiu, me fez o convite de permanecer na direção do planejamento físico da universidade, o que muito me honrou. E ele realmente desenvolveu, nessa época, nós desenvolvemos uma quantidade muito grande de projetos. Quer dizer, o nosso Coplan passou realmente a trabalhar com afinco e desenvolver uma quantidade muito grande de projetos. Esses projetos eram necessários para poder habilitar a universidade a ter os recursos no MEC para poder justamente construir esses pavilhões. Como eu tinha trabalhado já no Ministério da Educação em todo esse processo de MEC, inclusive de avaliação das universidades, e estava realmente muito bem entrosado com o Grupo de Brasília, eu pude apresentar uma quantidade razoável de projetos, e a nossa universidade foi a universidade mais contemplada de todas as universidades do programa do Prêmio Exur. Então nós fomos líderes bastante acima das demais, porque nós conseguimos realizar realmente uma quantidade grande de projetos, apresentá-los e aprová-los no Prêmio Exur e, com isso, receber esse recurso. Quais os prédios construídos na gestão Aloysio Chaves? Ah, muitos. Nós fizemos o restante dos blocos de... Profissional? Profissional fizemos praticamente tudo, porque no profissional foi a Aloysio Chaves que construiu praticamente todo o profissional. Laboratório de mecânica, laboratório de hidráulica, laboratório de eletricidade, laboratório de materiais de construção, o centro de salas de aula. E aquele auditório lá, tinha um auditório profissional e básico. Tinha exatamente, um auditório, toda a parte de infraestrutura. Houve realmente um fluxo muito grande de recursos e, com isso, houve... A Biblioteca Central, né? Biblioteca Central, já a primeira parte da biblioteca foi o doutor Silveira que fez. A segunda já foi o doutor Aloysio, que era maior. O ginásio do campus? Ginásio do campus, doutor Aloysio. Ginásio de esporte. O Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Filosofia e Ciências Humanas. E como foi o processo do senhor se tornar vice-reitor do Clóvis? Olha, o doutor Cláudio Malcher, quando estava praticamente indicado para assumir a reitoria, ele mandou me chamar. Como eu dirigia todas essas obras do campus, ele me disse assim: eu gostaria de que você fosse meu vice-reitor, mas eu precisava saber de uma coisa: você está disposto a me ajudar e abdicar de qualquer outra atividade lá fora para a gente poder realizar realmente uma boa obra? Eu digo, estou. E então ele fez a indicação do meu nome e eu fui nomeado logo em seguida. Para continuar nesse processo do Prêmio Exur e de construção do prédio. O que ele fez? Ele baixou uma portaria me dando poderes de administrar o campus. A construção, as construções. Administrar o campus todo. Sim. A parte de construção, a parte de ensino, eu fiquei o administrador do campus. Nós tínhamos naquela altura metade das unidades ainda na cidade, metade das unidades se transferindo e já transferidas para o campus. O campus ficou comigo. Em tudo. O prefeito era subordinado a mim e eu administrava o campus inteiro. Então, a partir daí, eu tive muito mais flexibilidade de poder agilizar a parte de construções e de projetos, porque eu é que decidia a questão. Uhum. Eu trouxe até aqui comigo uma publicação que foi feita em 10 de outubro de 1975, e que registra aqui a inauguração que foi presidida pelo ministro Ney Braga, num total de 16.580 metros quadrados, já na nossa gestão. Do Clóvis. Já. Do Clóvis. Nessa ocasião foram inaugurados recreação e assistência estudantil,
Setor de aulas teóricas dos centros básicos, 3 blocos. Laboratório de Ciências Geofísicas e Geológicas. Laboratório de Ciências Biológicas. Biotério. Laboratório de Hidráulica, Mecânica e Materiais de Construção. Setor de aulas teóricas profissionais, 3 blocos, reservatório elevado, subestações. Além disso, foi feito todo o restante do sistema de telecomunicações infraestruturais, sistema de som, e sistema de esgotos e sistema viário. Então, isso, depois dessa inauguração, ainda realizamos muitas outras construções, que aí já não houve a presença de um ministro para a inauguração. Mas foi uma época em que se realizou muito dentro do campus universitário. E nós tivemos o prazer e a felicidade de, quando terminamos o nosso mandato, passamos ao reitor eleito um conjunto de projetos prontos para serem licitados, com orçamento, com especificações, com tudo, que garantiam o prosseguimento da implantação do campus por algum tempo. Doutor Alci, nós estamos terminando o nosso depoimento aqui. E eu gostaria de saber se o senhor tem mais alguma coisa para finalizar e solicitar sua permissão gravada para nós publicarmos esse depoimento. Olha, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade de poder vir aqui fazer esse depoimento, e o que é muito gratificante para mim, relembrar todas as coisas que aconteceram na minha vida aqui dentro da universidade. Eu sempre costumo dizer que esta universidade, pela maneira como eu fui introduzido no processo da universidade, é uma extensão da minha vida e uma extensão do meu lar. E que eu me sinto muito honrado em dizer que aqui eu passei os melhores anos da minha vida. Realmente eu tenho um profundo amor, tenho muita pena que hoje o campus está muito descaracterizado daquele projeto original, porque eu cheguei a dizer no início da nossa entrevista que a questão do padrão arquitetônico de Belém mudou a partir da implantação do nosso campus. Por quê? Porque nós aqui criamos um projeto de arquitetura regional, compatibilizando a arquitetura, os prédios, a natureza envolvente. Não só no sentido de aplicação de materiais, de construção de técnicas construtivas, mas também e principalmente no sentido de criar um modelo arquitetônico para a região amazônica. E esse modelo, a partir daí, floresceu. E hoje nós temos realmente uma arquitetura muito diferenciada daquela que se fazia anteriormente, e que foi fruto justamente desse marco que foi o projeto da Universidade Federal do Pará.